Olá, meu nome é Rafael, eu sou cardiologista e coordeno o serviço de cardiologia do Hospital São Luís do Itaim, da Rede DOR, em São Paulo. Bem-vindos ao nosso DOR em Doses, o podcast de saúde da Rede DOR, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e da sua família. Acompanhe a nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Hoje a gente está diretamente do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede DOR, numa edição especial de conteúdo sobre prevenção e doenças do coração. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre descobrir pressão alta. O que fazer agora? Eu estou aqui com a doutora Lilian Carestiato, ela é coordenadora da cardiologia da São Vicente, aqui no Rio de Janeiro, também da Rede DOR, e ela vai ajudar a gente a tirar essa dúvida. Doutora Lilian, o que fazer agora? Descobrir pressão alta. Rafael, então, essa é uma pergunta que no dia a dia a gente pode ser questionado, não só como cardiologistas, né, mas acho que várias outras especialidades, quando o paciente, de uma forma, nos procura identificando que teve uma pressão alta ou em algum evento de médico, né, de ter sido avaliado por algum médico ou por uma aferição em casa ou em algum outro ambiente não hospitalar. E a nossa solicitação é sempre que esse paciente acompanhe essa pressão mais de uma vez, né? Ele precisa de uma abordagem, de uma avaliação clínica, onde essas averiguações de pressão sejam realmente confirmadas. Existem valores, né, estabelecidos pela própria Sociedade Brasileira de Hipertensão, as diretrizes brasileiras, as últimas diretrizes, elas consideram um valor ideal, né, abaixo de 120 por 80. Né? As pressões consideradas entre 120 a 129 de sistólica e 80 a 84 de diastólica já são consideradas pressões normais altas e devem servir de alertas para esses pacientes. Geralmente, quando eles nos procuram, né, são valores até um pouco maiores, né? Ou um amigo, ou até mesmo um cliente que chega e nos diz, olha, estou com 14 por 9, ou 16 por 9, 16 por 8, e esses pacientes precisam sim serem identificados, né? Precisam ter uma aferição a nível ambulatorial, no consultório, uma medida correta, feita, né, por um médico treinado para aquilo. Né? Essas aferições geralmente são feitas com os pacientes relaxados, depois de um determinado tempo de consultório. A gente verifica mais de uma vez, muitas vezes nos dois membros, em posições distintas, né, supino e deitado, para a gente poder avaliar se esse paciente realmente tem cifras que são consideradas elevadas, né? No consultório, principalmente as cifras de 140 por 90 já são alertas para a gente. Eles já vão ser orientados a algum tipo de investigação diagnóstica para a gente confirmar esses dados. Perfeito. E a partir desse momento, né, uma pergunta que a gente sempre ouve no consultório. Poxa, doutor, tem que tratar? A partir de que nível tem que tratar? É só remédio? Como é que entra a atividade física, a alimentação nessa história? Remédio precisa de cara? Eu acho que essa é uma coisa que a gente ouve muito no consultório. Então, Rafael, tudo vai depender da classificação do estágio da hipertensão, né? Os pacientes com pressões que são consideradas, vamos dizer assim, dentro de uma faixa normal alta e às vezes até um estágio 1, que são pressões um pouco acima, mas são considerados pacientes de baixo risco, não tem nenhuma história de doença cardiovascular associada, não são diabéticos. Esses doentes, eles têm como orientação sempre uma mudança de estilo de vida, né? Assim, a perda de peso, a prática de exercícios, a mudança de hábitos alimentares, concomitante, como nós todos sempre falamos, o abandono ao tabagismo, ao consumo de álcool de uma forma consciente. São sempre medidas que são nesses estágios iniciais, quer dizer, em pressões consideradas um pouco mais não baixas, né, mas que são dentro de limites, que a gente acha que essas modificações podem ajudar, elas são incentivadas. Independentemente, os pacientes que também já estão em estágios que necessitem de medicamentos, né, que vão ser orientados não só a complementar essa investigação diagnóstica, mas talvez já iniciar uma terapia medicamentosa,
Todo esse contexto, né, já dito, de mudança de estilo de vida, ela também vai ser orientada como tratamento em paralelo. Perfeito, Línia. E qual é o alvo? Qual é a pressão que a gente tem que atingir para que entendamos que o nosso paciente está adequadamente controlado? Qual é o alvo da pressão? Então, Rafael, logo depois que esse paciente ele tem o diagnóstico da hipertensão arterial e se faz uma opção para uma terapia medicamentosa, os alvos preconizados são sempre abaixo de 140 por 90. Né? Isso são os que as sociedades nos preconizam para que a gente possa estimular esse paciente a seguir tratamento e a gente continuar acompanhando de uma forma rotineira esses pacientes, de forma a ter níveis tensionais que sejam adequados, levando sempre em consideração todas as condições clínicas desse doente, algumas patologias associadas ou algumas doenças já diagnosticadas nesse doente. Perfeito. E outra coisa que a gente sempre é instigado no consultório, né? Doutor, eu sou ansioso, é por isso que a minha pressão é alta. De fato, existem situações em que a pressão é secundária a um outro problema. Quando a gente deve investigar esses cenários? Quais são os pacientes que nós devemos orientar para investigar causas outras de hipertensão? Não, na realidade, dentro da investigação da hipertensão arterial, a gente pode ter causas secundárias, como a gente muitas vezes escuta do paciente, que ele só é hipertenso quando ele está no consultório. Né? Existem hoje várias técnicas, né, de aferições de pressão, até como as orientações de monitorização de pressão residencial, cujos valores são orientados para que eles tenham, né, algum sinal de alarme, são valores às vezes até considerados um pouco abaixo do que aqueles que a gente vê a nível de consultório. Existem doentes que, ao exame físico, que é super importante numa avaliação cardiológica, podem dar indícios de algum tipo de hipertensão secundária, ele pode ter alguma patologia, né, concomitante que possa estar relacionada à hipertensão. Então, a importância que eu digo do paciente que tem um nível de pressão diagnosticado ou identificado uma vez, ele precisa sim procurar atendimento médico, né? Ele precisa ser avaliado por um especialista, ele precisa ter, durante a consulta médica, uma boa história clínica discriminada, ele precisa de um bom exame físico para se determinar exatamente qual a orientação que esse paciente vai ter, desde o início da terapia medicamentosa, como a complementação de exames físicos e clínicos complementares que vão nos ajudar a fechar o diagnóstico e orientar esse paciente para a melhor terapêutica. Perfeito. Muito obrigado, doutora Lília. Muito obrigado pelas palavras esclarecedoras. Obrigada a você, A gente sempre lembra que a hipertensão pode atingir até 40% da população mundial, então é uma doença extremamente frequente e que tem que ser olhada com carinho mesmo. Com isso, gente, a gente finaliza por hoje o nosso episódio da Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Venham conosco novamente na próxima semana, às 18 horas, e nos acompanhem pelas redes sociais da Rede Dor e compartilhem esse conhecimento. Um abraço e até breve.